Olá, segundo ano, porque a gente está aqui para a gente poder fazer a nossa revisão de hoje. Hoje é dia 10 de junho, né? Vamos fazer aí as revisões de todos os conteúdos que nós estudamos em história. Vamos lá dar uma olhadinha? Estamos aqui então, pessoal, e esse daqui é o documento que está lá no site. Nós temos que acessar ele para poder saber todas as informações do nosso trabalho e também para saber as páginas que nós vamos precisar rever lá para poder estudar para nossa prova, né? Aqui tem as datas em que as atividades foram postadas lá no site. Então é muito importante que vocês acessem esse documento para saberem de tudo. Como combinado, essa semana nós não teremos exercícios, nós vamos fazer apenas os trabalhos. Já fizemos aí, começamos a fazer o trabalho de português, produção e arte, e agora a gente vai fazer o trabalho que é de história e de geografia. Será os dois trabalhinhos em um só, ok? Mas antes de mais nada, vamos lá para a nossa revisão. Só para lembrar, segundo ano aqui, ó, no começo do nosso documento vai estar o link desse vídeo. Aqui é o link do nosso Meet, que acontece normalmente todos os dias. E esse daqui é o link onde a gente deve enviar o trabalho de geografia e história, tá bom? Lembrando que o prazo é de hoje até semana que vem, dia 17 de junho. Então, vocês têm de hoje até dia 17 para postar lá o trabalhinho nesse link aqui do formulário, tá bom? Vamos lá, então. Estamos aqui com o nosso documento, né? E ele fala justamente sobre os nossos documentos, sobre as coisas que nós precisamos para nos identificar. Se a gente for ler o textinho com muito cuidado, nós vamos descobrir o seguinte, olha lá. A história das pessoas também pode ser contada através de registros. Vamos ler junto com a Pro aqui para a gente poder ir já revisando. Registros pessoais e em documentos como certidão de nascimento, carteira de identidade, que é o RG, passaporte, carteira de habilitação, carteira de trabalho e vacinação. O primeiro documento, olha lá, ó, o primeiro documento que possuímos é a certidão de nascimento. Somente com esse documento, as crianças podem ser vacinadas e matriculadas na escola. Quando adultas, podem solicitar outros documentos que também são importantes para o registro e para a identificação de cada uma. Observe alguns dos documentos. Então, pessoal, aqui está dizendo qual é o primeiro documento que a gente tem logo quando a gente nasce, né? E quais os outros documentos, né, que são importantes para nossa vida de criança até depois que ficar adulto. Vamos lá olhar então as fotinhos. Descendo aqui, temos as fotinhos lá, ó, da identidade, do passaporte, da certidão de nascimento e da carteira de habilitação. Temos um vídeo aqui para explicar tudinho para quem ficou com dúvida, tá? Acessem esse link aí para poder entender melhor. Logo depois ali dos documentos, nós entramos aqui, ó, em mudanças e permanências ao longo do tempo. A gente estudou bastante aí, né, que algumas coisas conforme vai passando os anos vão se modificando, vão mudando, né? Então, olha lá, ó, vamos ler aqui com a Pro. Mudanças e permanências ao longo do tempo. Algumas práticas, como brincadeiras e atividades dos indivíduos, vão se modificando, enquanto outras permanecem iguais ao longo do tempo. Então, tem brincadeiras, pessoal, que o nosso vovô fazia. Pular corda, brincar de bola, brincar de carrinho, é uma brincadeira que todo mundo brinca desde sempre, né? E tem outras brincadeiras que foram, né, evoluindo, aparecendo, né, como jogar videogame, né, como alguns jogos de tabuleiro mais modernos, jogos eletrônicos, né, coisa que já não é uma coisa tão lá do nosso passado. Mas existem brincadeiras e brinquedos que permaneceram iguais, tá bom? E outros que evoluíram. A gente já estudou isso bastante lá nas nossas aulas, né, de história. E, inclusive, o nosso trabalho vai falar um pouco sobre isso, sobre a evolução de alguns objetos, né, sobre a história que eles deixam,
sobre como eles eram e como eles são agora, sobre a evolução, a permanência e a mudança no decorrer do tempo, conforme o tempo vai passando. Aí, continuando aqui, ó, nós temos algumas questões de regionalismo. Aqui nós estamos falando, ó, dos sotaques. Isso aqui também vai cair muito forte na nossa provinha, tá bom, pessoal? Tá escrito aí, vamos ler junto com a Pro. Um dos elementos da nossa identidade cultural é a maneira como falamos, ou seja, o sotaque e as expressões regionais que podem identificar a origem de determinadas pessoas ou grupo de pessoas. O que está dizendo aqui? Dependendo da maneirinha que eu falo, eu já consigo saber de que região aquela pessoa é. Os sotaques, né, as maneiras de se falar são bem diversas dependendo da região. Então, às vezes, quando a gente encontra uma pessoa que é de Minas, que é do Nordeste, que é lá do Rio de Janeiro, a gente consegue saber só pelo jeitinho dela falar de que região, de que cidade ela é. Segundo parágrafo aqui, ó, todo mundo possui sotaque. Todo mundo, viu? Porque sotaque é nada mais que a maneira como nós falamos, como nós pronunciamos as palavras. Pessoas de lugares diferentes falam de formas diferentes e por isso elas possuem sotaque diferentes. Então, dependendo da região, a gente tem os jeitinhos. Olha lá alguns exemplos aqui. O Ubá, lá do Rio Grande do Sul, o Tchê, o Oxente, lá do Nordeste, o Oxi também. Aqui em São Paulo a gente usa bastante, mas ele é mais comum no Nordeste. O So e o Ai, lá de Minas. Então, são expressões ligadas à nossa cultura, ao jeito que a gente vive. Então, se a gente vive em uma região que costuma falar sempre desse jeito, a gente vai crescer com esses sotaques. Lembrando, pessoal, que sotaque não é uma língua, né? É uma maneira de se falar. A nossa língua é a língua portuguesa. Só que existem variações. A gente pode falar a língua portuguesa de vários jeitinhos diferentes, tá bom? Continuando aqui, nós vamos ter lá embaixo também o nosso próximo item que cairá na nossa prova, que é a questão de famílias. Vamos subir lá um pouquinho, olha lá. Famílias. As famílias são diferentes. Opa, subiu novamente. As famílias são diferentes. Algumas são grandes, outras pequenas. Algumas vivem próximas e outras longe. A história de vida de cada um de nós também está inserida na história da nossa família, da nossa comunidade e da nossa cidade e do nosso país. Os vestígios deixados pelos seres humanos ao longo de nossa existência, como a pintura, a carta, um desenho, um documento, um jornal ou uma fotografia, ou até mesmo uma história contada pelos nossos antepassados. Esses vestígios deixados pelos antepassados são chamados de fontes históricas. Nós falamos sobre isso na nossa revisão lá do livro, né, nos nossos últimos exercícios lá do livro de Geografia e de História, aliás, nós falamos sobre essas fontes históricas, que tudo que a gente produz hoje, né, foto, revista, jornal, todos os materiais que nós produzimos hoje, servirão de fonte histórica para gerações futuras. Assim como as fotos antigas dos nossos avós e bisavós, os nossos objetos, os jornais, as revistas, as roupas que se usavam antigamente, serviram como uma fonte, né, como uma maneira da gente saber como eles viviam lá no passado, como eles escreviam, como eles se vestiam. Então, tudo isso é chamado de fonte histórica. Então, as famílias produzem muitas fontes históricas, né? E tem muitas tradições aí que são passadas de família para família, né? Costumes, né? Falando em família, nós vamos relembrar aqui também a nossa árvore genealógica. A árvore genealógica é uma forma de representar as relações familiares. Nela podemos ver membros da nossa família. Olha aqui, ó, observe o modelo. A gente vai colocar dos nossos bisavós até chegar aqui nos nossos
em nós e em nossos irmãos, né? Então, a árvore genealógica nada mais é do que uma estrutura em que a gente escala as pessoas da nossa família por idade. Quem é mais velho vem primeiro e depois as outras gerações vêm lá embaixo. Vocês lembram da atividade que a gente fez sobre a Frida? Então, é basicamente isso, nós fizemos uma linha do tempo. Aqui embaixo, segundo ano, temos também vídeos explicativos, caso vocês não lembrem do que é uma família, do que é árvore genealógica e coisas do tipo. Assistam, tá bom? Seguindo para a nossa revisão, nós temos lá costumes. Olha lá, falando de família, falando de regionalismo, tem os costumes que a gente adquire também, do lugar que a gente vive, da família que a gente tem. Olha lá, costumes e tradições alimentares. Nossos costumes, vamos ler aqui o primeiro parágrafo. Nossos costumes, hábitos alimentares, a língua que falamos e a maneira como nos relacionamos com os outros e até mesmo o jeito como nós nos expressamos são hábitos adquiridos inicialmente com a família, por meio da convivência que nós temos com ela, né? Os costumes das famílias e da comunidade em que estamos exercem grande influência em nosso jeito de ser e de conviver com os outros. Existem receitas de preparo de alimentos que passam de geração por geração, ou seja, de pais para filhos. Então, pessoal, normalmente o que a gente mais gosta de comer são coisas que são feitas no dia a dia na nossa casa, dentro da nossa família, ok? A gente acaba pegando esses costumes. Assim como nós pegamos o costume de falar, assim como nós pegamos o costume de nos alimentar, de nos vestir, tem muitas coisas que a nossa família transmite pra gente através das tradições, né? E com certeza o papai e a mamãe aprendeu também com o avô e com a avó e assim por diante, e vai passando aí de geração em geração. Tradições familiares são memórias permanentes, né? Que vão se passando de tempos em tempos, de pessoas em pessoas, né? Então aí temos a foto bem bonita da família aí na mesa. Agora, pessoal, que nós já lembramos um pouco as nossas atividades, vamos falar então sobre o nosso trabalho, ok? Nosso trabalho vai servir para geografia e história, como a Pro já falou, tá bom? Então, o tema do nosso trabalho são os objetos que mudam ao longo do tempo. A Pro já tinha dado a dica aí, né? Então, olha lá, ó, vamos ler aqui a primeira parte com a Pro. Esse trabalho tem como objetivo produzir, apresentar como os objetos mudam ao longo do tempo. Em geografia, estamos estudando como os lugares mudam e se tornam patrimônio histórico. Para fazer esse trabalho, o que a gente tem que fazer? Vamos ler aqui, ó. Cada aluno deve pesquisar o objeto que está ao lado do seu nome na tabela abaixo. Já vou mostrar a tabela. Em seguida, pesquise o objeto e responda a pergunta. O que nós temos que fazer aqui? A Pro fez uma lista, olha lá, ó. A Pro fez uma lista, aqui, ó, estão vendo essa lista? E na frente de cada nominho tem um objeto, não tem? Pois é. A Ana Clara tem a televisão, a Ana Luísa tem a bicicleta. É esse objeto que você vai pesquisar. Pro, mas o que eu vou pesquisar? Você vai pesquisar o que aconteceu, qual foi a mudança dele, né? Do passado para cá. Qual foi a evolução dele? Você vai pesquisar isso sobre. A Ana Clara vai pesquisar sobre a televisão, a Bruna sobre o ferro de passar roupa e assim todos os nominhos que estão na frente ali, todos os objetos que estão na frente do seu nome. Você vai fazer essa pesquisa, vai ler lá tudinho sobre o seu objeto e depois vai vir aqui, ó, nesse documento aqui que está escrito ali trabalho de história e vai responder aquelas perguntinhas, ok?
Para responder aquelas perguntinhas que estão lá no nosso formulário, né? Vocês vão ter que pesquisar o objeto, tá bom? Então, vai lá e procura pesquisa toda a evolução e depois volta lá e responde, tá bom? Você pode enviar uma foto, né, do objeto, se você quiser lá, ó, depois que você respondeu as mensagens, você vai ter que vir aqui, ó, e enviar lá, igual a gente enviou a foto do nosso cordel pelo nosso formulário, nós também teremos que enviar uma foto do objeto que a gente está pesquisando. Essa foto tem que ter como o objeto era e como o objeto é hoje. Então, eu vou ter que pôr, se eu fosse a Ana Clara, eu teria que colocar a televisão antiga e a televisão de hoje em dia, para a gente poder ver essa diferença, tá bom? De como eles evoluíram, de como eles mudaram. Então, eu vou lá, pesquiso o meu objeto e respondo as perguntinhas lá do formulário, tá bom? Depois que eu responder, eu vou ter que apresentar isso, pessoal. Olha lá. Na apresentação, você vai poder mostrar, olha lá, ó. Após realizar a pesquisa no dia 16/6, né? Aliás, no dia 17, viu, gente? Deverá responder a pergunta feita no formulário. Então, vocês vão ler lá o que vocês pesquisaram, né? O que vocês responderam no formulário durante a apresentação. Você deverá apresentar oralmente na nossa sala de Meet. Lá no nosso horário de Meet, todos os dias, né? Vocês vão apresentar aí o que vocês descobriram e o que vocês responderam lá no formulário. Se vocês quiserem imprimir as fotos para mostrar na câmera no dia, pode também, mas não tem necessidade, tá bom? Vocês podem só enviar a foto lá pelo nosso documento de formulário. Tem que tomar cuidado aí para ver se a câmera vai estar funcionando bonitinho e o microfone. A gente vai ter só 5 minutinhos para ler e apresentar. Então, estudem antes, né, a apresentação, ensaiem o que vocês vão falar lá na hora do Meet, o que vocês vão falar de como aquele objeto evoluiu, ele era de que jeito. Pode ser uma coisa bem simplesinha, por exemplo, se você for falar da televisão, você pode, na sua apresentação, você pode dizer assim, a televisão de antigamente era feita de madeira, a cor era preto e branco. Com a evolução, com o passar do tempo, hoje nós temos televisões a cores, feitas de plásticos, algumas são extremamente finas, algumas são, tem HD, tem 3D, tem um monte de coisa. Então, você pode fazer essa comparação aí, só falando em vez de lendo, tá? Se você não conseguir, não tem problema de ler. Mas só falando aí, fazendo um resuminho do mais importante do que você pesquisou, tá bom? Então, nós temos 3 opções. Nós podemos ler as nossas respostas lá do formulário, nós podemos fazer um resuminho, né, dos pontos principais que a gente pesquisou e leu, ou a gente pode ensaiar e falar da nossa cabecinha mesmo lá, o que a gente for lembrando sobre aquele objeto, tá bom? Então, olha lá, ó, para apresentação todo mundo tem que estar com a camiseta da escola, tá bom? Não esqueça de ensaiar, de ler bonitinho, que tudo vai contar aqui como critério de apresentação, olha lá. Vai contar nota você apresentar dentro dos 5 minutos, vai contar nota você saber falar certinho, ter feito uma pesquisa bem feita. Vai valer nota o respeito na hora da apresentação, né? De saber ouvir, né? E a resolução das questões também vão valer notas, tá bom? Aqui embaixo em subsídio, segundo ano, está alguns sites para vocês pesquisarem, se vocês precisarem. Aqui vai vir esse vídeo que a Pro tá, aqui onde está escrito YouTube, vai vir esse vídeo que a Pro tá fazendo agora. Aqui embaixo, no nosso desenho ali da câmera, tem o link do nosso Meet. E lá embaixo nós temos o link do formulário, tá? Tem que clicar nesse link aqui para poder responder as perguntas, depois que vocês fizerem a pesquisa. Tudo bem?
Então, pessoal, basicamente nosso trabalho é esse. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tira na hora do nosso Meet, tá bom? Ou na aula de História ou na aula de Geografia, porque como são os dois trabalhos juntos, nós podemos conversar sobre ele no nosso Meet de História, né, do dia 10, ou no nosso Meet de Geografia no dia 11. Tudo bem? Qualquer dúvida também, só mandar lá pelo Hangout. É isso aí, pessoal. Estudem bastante, tá bom? Não esqueçam da revisão, façam um trabalho com muito carinho e até a nossa próxima aula. Beijo!